Olá, gente. Mais uma aula de língua portuguesa e nós vamos iniciar uma classe gramatical, tá? Uma classificação de palavras chamada verbo. Bom, gente, como vocês viram na aula anterior, há os pronomes pessoais, não é isso? Tanto do caso reto como do caso oblíquo. E agora nós vamos estudar verbo, tá? É a sequência correta que tem que se aprender da língua portuguesa. Então, verbo é uma palavra variável. Só que é o seguinte, ela é uma palavra que pode exprimir ação, estado, mudança de estado, certo? Vamos lá para a definição correta. Então, como o conceito já mesmo diz, é uma palavra variável, ou seja, ela vai variar em quê? Ela não vai variar em flexões. Na verdade, a variação do verbo é diferente, porque na verdade o verbo ele vai mudar. No caso, vai ser em número, porque vai ter não vai ser plural e singular, mas em pessoa também. A pessoa, no caso, vai ser diferente, vai ser em primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Certo? Da conjugação verbal, tá? Então, a palavra variável, que exprime fatos, ação, estado, mudança de estado e fenômeno da natureza, situando-os no tempo, tá, gente? Na verdade, o conceito de verbo tem vários. Se você for pesquisar em vários livros, em vários sites, vai ter vários conceitos de verbo, tá? Mas, na verdade, você pode observar que realmente o verbo é uma palavra variável que exprime fatos, tá? Ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza. Quando eu falo hoje choveu, choveu, na verdade, é um verbo, tá? Então, é um verbo de fenômeno da natureza. De ação, come bolo, eu fiz uma ação, eu comi, né? De estado, estou alegre. Estou alegre. É o meu estado. Então, assim, eu estou alegre. Então, é justamente isso. Ele vai variar, tá? Vamos lá, continuando. Na primeira parte, nós vamos ver as conjugações, porque os verbos se dividem em grupos, tá? O grupo, no caso, a conjugação de um verbo é o conjunto de todas as formas, ou seja, a primeira conjugação quer dizer que são os verbos, é o conjunto de verbos que tem a terminação AR, tá? Então, todos os verbos que têm terminação AR, ele é classificado como primeira conjugação. Todos os verbos que terminarem em ER e OR é classificado como de segunda conjugação. Todos os verbos que terminarem em IR, eles são classificados de terceira conjugação, tá? Aí vamos lá. Aqui temos exemplos. Primeira conjugação, verbos terminados em AR. Amar, soltar, cantar. Todos que terminarem em AR. Observe que amar termina em AR, soltar termina em AR, cantar termina em AR. Então, esse daqui faz parte da primeira conjugação. Então, os verbos separados por conjugações, tá? Aí, os verbos terminados em R e OR. Temos escrever, viver, por, né? E temos a terceira conjugação, os que são terminados em IR. Partir, dormir, sentir. Observe que tem a terminação IR também, tá? Então, os verbos se classificam, no caso, em três conjugações. Primeira, segunda e terceira. Primeira, os verbos que terminam em AR. A segunda, que termina em OR e AR. E a terceira em IR. Por que vocês estão aprendendo isso? Porque, de acordo com a sua conjugação, por exemplo, os verbos regulares, ele tem uma terminação só, independente de que tipo de verbo for, tá? Por exemplo, o verbo amar, eu amo, terminação O. Vou separar aqui, tiro o radical, AM, a terminação AR, e eu coloco AMO. Soltar, eu solto.
S-A-L-T. É o radical. Aí eu pego, coloco a mesma terminação, ó, do amar. Eu amo, eu solto, eu canto. Observe que quando eu falo na primeira pessoa do singular, quando eu falo o verbo amar, quando eu digo eu amo, eu digo eu solto, eu canto. Observe que os três têm a mesma terminação O, tá? Por quê? Porque eles são da conjugação, da primeira conjugação, aqueles que têm os verbos terminados em AR, tá? E assim sucessivamente. Vamos lá, continuando. Temos aí agora mais uma definição dos verbos, como eu disse a vocês. Os verbos têm várias definições, algumas até consideradas erradas, tá? Mas vamos lá. Palavra que indica ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza. Tá bem claro aí. Então, aqui eu já mostrei para você as flexões do verbo. Observe que é diferente do substantivo, é diferente do adjetivo, porque ele não se flexiona como um substantivo, como um adjetivo. Que o substantivo e o adjetivo se flexionam em quê? Em gênero, número, não é isso? E grau. Já o verbo vai ser diferente, vai ser em pessoa, número, modo e tempo. Tá? A pessoa, no caso, as pessoas é o quê? É a primeira, a segunda e terceira, que pode ser tanto do plural como do singular, porque o verbo vai flexionar, por exemplo, na primeira pessoa, e você vai observar se é do singular ou é do plural. Na segunda pessoa, se é do singular ou se é do plural. Porque lembra lá dos pronomes lá na frente? Por exemplo, é a pessoa que indica ali. Por exemplo, a primeira pessoa do singular, eu. A segunda pessoa do singular, tu. A terceira pessoa do singular, qual é? Ele, ela. Então, qual é a primeira pessoa do plural? Nós. Qual é a segunda pessoa do plural? Vós. Terceira pessoa do plural, eles, elas. Então, justamente isso, vai ser a junção deles que vai indicar a pessoa e o número. E o modo? Bom, o modo, na verdade, são três tipos: modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Vocês vão ver mais na frente como se conjuga, como é cada conjugação desses verbos, tá? Temos também o tempo, que pode ser presente, pretérito e futuro. Lá atrás, quando você foi estudar isso, logo a primeira parte que você for, a primeira vez que você deu de cara com verbo, no quarto ou no quinto ano, vocês aprenderam assim: presente, passado e futuro. Só que no ensino fundamental, o passado vira-se pretérito. E o pretérito se divide em três: perfeito, mais que perfeito e imperfeito, tá? Vamos lá, continuando. Temos aí mais a flexão do verbo. Como eu falei para você, ele se classifica no número, singular e plural, em pessoa, primeira, segunda e terceira. Eu coloquei isso para ficar mais explicadinho. Observe o seguinte: no singular, estudo, no plural, estudas, tá? No plural, no caso, estudo, estudas, estuda. Ou seja, eu estudo, tu estudas, ele estuda. Nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Observe aí que temos a primeira, estudo, eu estudo. A segunda, estudas. E a terceira, estuda. Do singular. E do plural. Nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Então, aqui são as três pessoas, primeiras pessoas do singular e as três pessoas do plural, que são representadas aqui. Os verbos conjugados no plural e os verbos conjugados no singular. Vamos lá. Nós classificamos o seguinte: em pessoa, a primeira pessoa é aquela que fala. A segunda pessoa é a quem se fala, ou seja, a primeira pessoa quem está falando eu. Eu estou falando para quem? Para vocês. Então, eu estou me referindo, estou explicando o assunto para vocês. Então, a quem se fala, eu estou falando para vocês, tá? De quem se fala, ou seja, do que eu estou falando? Eu estou falando de verbos. Então, na terceira pessoa, no caso, de quem se fala, tá? Ele, ela, no caso, ele, o verbo, tá? Então, vamos lá. A primeira pessoa do singular, temos eu.
que fica eu estudo. A primeira pessoa do plural, nós estudamos. A segunda pessoa do singular, tu estudas. A segunda pessoa do plural, vós estudais. A terceira pessoa do singular, ele e ela estuda. E a terceira pessoa do plural, eles e elas estudam, tá? Então, observe aí que nós pegamos esse verbo aqui, que está dividido em singular e plural, e encaixamos nas pessoas do discurso. Primeira pessoa, segunda e terceira do discurso, tá, gente? Vamos lá, continuando. As flexões do verbo é a questão de tempo. Bom, o tempo, na verdade, temos o presente, né? Que é aquilo que acontece na hora exata que nós estamos falando, né? Aí temos o pretérito, que se divide. Pretérito é o quê? O passado. Só que é o seguinte, tem o pretérito perfeito, que é algo que aconteceu próximo, né? Por exemplo, eu estudava. Ontem eu estudava. Então, o passado, ontem. Hoje eu estudei. Hoje de manhã. Então, pretérito perfeito. E tem o pretérito perfeito composto. Tenho estudado, tá? E o mais que perfeito, eu estudara. Ou seja, eu estudava lá atrás, imperfeito, no passado, né? O pretérito perfeito é um passado recente, que é algo que aconteceu mais próximo. E o mais que perfeito é um passado, como é que eu posso dizer? Próximo também, vamos dizer assim. Como eu digo, eu estudara, eu tinha estudado, tá? Eu tinha estudado para a prova, mas não deu certo, eu não consegui nota. Então, eu tinha estudado é algo que passou, né? Passado. Os pretéritos, na verdade, são todos o passado. Só que tem, observe que tem aqui, ó, o pretérito perfeito, por exemplo, pretérito imperfeito. Observe que tem a terminação ava. O pretérito perfeito tem a terminação ei. O pretérito mais que perfeito tem a terminação ara. Observe que é eu estudava, eu estudei e eu estudara. Tá? Então, observe que tem no caso, tem três pretéritos. Pretérito imperfeito, pretérito perfeito e mais que perfeito, tá? Já o futuro, quando você aprende logo no início, você aprende só um. Mas temos dois. O futuro do presente e o futuro do pretérito. Ou seja, o futuro do presente, né? E o futuro do pretérito. Vamos lá. O futuro do presente. Eu estudarei. O futuro do pretérito. Eu estudaria. Então, vamos dizer que o futuro do presente é um futuro e aqui é um futuro bem longe. E já aqui é um futuro, como se dizer, incerto. Eu estudaria, né? Então, o futuro do pretérito é um futuro incerto, tá? Vamos dizer assim, tá? Vamos lá, continuando. Temos aí o modo, né? As flexões de modo. Observe, nós vimos que tem as flexões de número e pessoa. Nós vimos de tempo e agora de modo. O modo se divide em 1, 2, 3, 4, 5. Modo indicativo, modo condicional, modo conjuntivo, modo imperativo e modo infinitivo. O modo indicativo indica uma ação em que todos os fatos são certos, reais. O condicional indica normalmente uma ação dependente de uma condição, tá? O conjuntivo indica uma ação que possibilita um desejo. O modo imperativo indica uma ordem, um pedido, um conselho. Quando eu digo faça, quando alguém diz estude,
ele está imperando, é o modo imperativo, tá? O infinitivo, na verdade, conjuntivo não é, subjuntivo, mas vamos lá. Infinitivo indica o estado ou ação em abstrato, ou seja, o infinitivo, na verdade, é o nome do verbo, praticamente, tá? Vamos lá, continuando. Então, eu botei a página no livro, tá? Não sei se vocês vão entender bem, mas vamos lá. Como eu falei para vocês, o modo indicativo dos verbos regulares, aqueles verbos, na verdade, eu esqueci de falar para vocês que os verbos se dividem também em regulares e irregulares, tá? Os regulares são aqueles que não sofrem perda no radical. O radical sempre permanece o mesmo, ele não muda, tá? Se tem o verbo gritar, por exemplo, o radical, observe aqui, eu vou separar o radical da terminação, ó. Grite. Esse grite aqui, na verdade, é o radical. E a R é a terminação, que se diz que é o que classifica o verbo como primeira conjugação. Então, o verbo regular, ele não vai mudar esse radical de jeito nenhum. Vai permanecer, observe que permanece o mesmo, é grite, 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 em todos os tempos verbais. Já o irregular, eu vou mostrar mais na frente, que ele vai sofrer essa parte. Ele vai sofrer como é que se diz? Essa troca. Por exemplo, o verbo ser. Um exemplo bem clássico de um verbo irregular. Por quê? Você vai conjugar no presente do indicativo. Eu sou, tu és. Olha, já mudou. Ele é, né? Então, observe que quando eu digo eu sou, o radical é S-O-U, né? No caso, eu escrevo S-O-U. Mas quando eu digo tu és, já mudou, né? Só é S. Então, isso é uma forma do verbo regular. Mas nós vamos estudar só agora, só os verbos regulares, tá, gente? Vamos lá. Observe, o verbo gritar, terminação AR, primeira conjugação. Aqui é a conjugação dos verbos regulares. O que vai acontecer, gente? Vou dizer para vocês. Todos os verbos regulares, ou seja, que não sofre troca de radical, nem, como é que se diz? Não muda o radical, né? Ele vai ser conjugado, você vai separar, vai tirar o radical e vai acrescentar essas terminações aqui. Aí. Na verdade, essa página do livro de vocês, que é na página 49, vocês vão ver que essa terminação aqui, eu posso conjugar todos os verbos regulares que terminarem em AR, tá? Vou dar um exemplo. Ó. Presente de indicativo. Expressa um fato atual. Então, quando eu digo eu grito, tu gritas, ele grita, nós gritamos, vós gritais, eles gritam. Observe que temos a terminação já em negrito. O, as, a, amos, as, am. Eu posso trocar o verbo gritar por outro? Posso. Eu vou botar aqui, vou usar o verbo cantar. Terminação AR. Então, observe. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Observe que eu usei as mesmas definições, as mesmas terminações, só que com um radical diferente. Então, para os verbos regulares, essas terminações no presente indicativo vai ser a mesma. Na primeira conjugação. Aí o verbo da segunda conjugação, tem aqui o verbo correr, terminação é R. Então, todos os verbos que terminarem em ER ou OR, vai usar essa mesma terminação aqui, ó. Eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos, vós correis, eles correm. Observe que é OS, emos, eis, em. Então, eu posso trocar por outro, deixa eu ver aqui, comer. Terminação é R, né? Comer. Vamos lá. Eu como, tu comes, ele come. Nós comemos, vós comeis, eles comem. Observe que eu usei a mesma terminação. Então, isso é o que vai acontecer
quando vocês forem conjugar, se eu pedir para vocês uma atividade quantitativa para vocês conjugarem os verbos e de acordo com a conjugação, então o que você vai fazer? Você vai pegar essas terminações e vai acrescentar com o radical, tá? Vai separar o radical da terminação e vai usar o mesmo radical com essas terminações aqui, tá? Vamos lá. Pretérito perfeito. Expressa um fato passado já concluído. Então, é um passado já concluído. Pretérito perfeito, passado já concluído. Então, vamos lá. Eu gritei, tu gritaste, ele gritou, nós gritamos, vós gritastes, eles gritaram. Correi, eu corri, tu correste, ele correu, nós corremos, vós correstes, eles correram. E, vou falar também do verbo da terceira conjugação, ir. Então, vai acontecer a mesma coisa. Aqui tem o verbo partir. Observe que no presente indicativo eu digo eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, nós partimos, eles partem. Observe que a terminação é o, es, imos, is, em. Então, se eu pegar essa terminação aqui e encaixar em outro verbo que tem a mesma terminação em R, não vai ser errado. Só se fosse irregular, mas se for do grupo regulares, vai ser a mesma coisa, tá, gente? Então, o verbo partir, no pretérito perfeito, temos eu parti, tu partiste, ele partiu, nós partimos, vós partistes, eles partiram, tá? O pretérito imperfeito expressa um fato passado não totalmente concluído. Então, observe só. O pretérito perfeito é um passado já concluído. O pretérito imperfeito é um fato passado não totalmente concluído. Ou seja, expressa um pouco de dúvida, tá? Vamos lá. Aí temos aqui a conjugação de AR. Eu gritava, tu gritavas, ele gritava, nós gritávamos, vós gritáveis, eles gritavam. Correr. Eu corria, tu corrias, ele corria, nós corríamos, eles corríeis, ou vós corrias, eles corriam. Partir. Eu partia, tu partias, ele partia, nós partíamos, vós partíeis, eles partiam. Observe que é um passado não totalmente concluído, tá? Já o mais que perfeito é um fato do passado anterior a outro também passado. Vamos lá. Eu gritava, terminação R. Eu gritava, tu gritavas, ou eu gritara, tu gritaras, ele gritava, gritara. Nós gritáramos, vós gritarais, eles gritaram. Eu correra, tu correras, ele correra, nós corréramos, vós correreis, eles correram. Eu partira, tu partiras, ele partira, nós tiramos, vós partireis, eles partiram. Observe que as terminações são diferentes de tempo para o outro, tá? Mas só que, de acordo com a sua conjugação, vai ser a mesma. AR, ER e OR, tá? Futuro do presente. Expressa um fato futuro em relação ao momento presente. Eu gritarei, tu gritarás, ele gritará, nós gritaremos, vós gritareis, eles gritarão. Eu correrei, tu correrás, ele correrá, nós correremos, vós correreis, eles correrão. Eu partirei, partirás, ele partirá, nós partiremos, vós partireis, eles partirão. Observe que todas as terminações estão em negrito. É o que vai acontecer. Essas terminações você pode usar de acordo com o grupo. Primeira, segunda e terceira conjugação, vai usar a mesma para outro tipo de verbo, outro nome de verbo. Por exemplo, gritar. Aí você pode trocar por cantar, pode amar, né? Entre outros aí. Correr, comer, né? Entre outros aí. Então, na verdade, só vai usar a mesma terminação. Para concluir aqui, o modo indicativo, observe que temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 verbos, 6 tempos no modo indicativo, certo? Futuro do pretérito, ele expressa um fato futuro condicionado
a um fato passado. Vamos lá. Eu gritaria, tu gritarias, ele gritaria, nós gritaríamos, vós gritarias, eles gritariam. Observe que a terminação, né, ia ser aria, arias, aria, aríamos, arias, ariam, tá? O verbo correr. Eu corria, eu correria, tu correrias, ele correria, nós correríamos, vós correrias, eles correriam. Partir. Eu partiria, tu partirias, ele partiria, nós partiríamos, vós partirias, eles partiriam. Então, observe aí que o modo indicativo, tá? Temos o presente, pretérito imperfeito, mais que perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Mas temos também o modo subjuntivo. Justamente, nós vamos estudar agora, que tem o presente, né? Vamos lá. Modo subjuntivo. Temos 3 tempos. Presente, que expressa um fato possível de se realizar no momento presente, ou seja, o modo subjuntivo, ele tem algo para ajudar a conjugar ele, que são essa parte aqui, ó, tá? Tem a conjunção que, tem a conjunção se e tem a conjunção quando, tá? Por exemplo, o presente expressa um fato possível de se realizar no momento presente. O pretérito imperfeito expressa um fato passado dependente de outro também do passado. E o futuro expressa um fato futuro dependendo de outro, ou seja, na verdade, o modo subjuntivo, ele é um modo que como é que se diz? Que depende de uma condição para acontecer, entendeu? Vamos dizer assim. Exemplo, presente. Que eu, aí observe, tem a primeira conjugação, a segunda e a terceira. E observe que tem os mesmos verbos, gritar, correr, partir. Então, quando eu digo que eu grite, que eu corra, que eu parta. Observe que a terminação é, a e a, né? Aí aqui, que tu grites, que tu corras, que tu partas, tá? Que nós gritemos, que nós gritamos, desculpe. Que nós gritemos, que nós corramos, que nós partamos. Que vós griteis, que vós corrais, que vós partais. Que eles gritem, que eles corram, que eles partam, tá? Então, temos que usar o que eu, que tu, que ele, que nós, que vós, que eles. Porque, na verdade, é algo possível, é um fato possível de se realizar no momento presente. No caso, é uma possibilidade, tá? Ou seja, o modo subjuntivo é uma possibilidade de acontecer. Já o indicativo é algo que expressa uma ação ativa, tá? Vamos lá. E aqui o modo subjuntivo é uma possibilidade. Vamos lá. O pretérito imperfeito, na verdade, é se eu gritasse, ou seja, é uma condição. Se eu gritasse, se eu corresse, se eu partisse. Se tu gritasses, se tu corresses, se tu partisses. Observe que é uma condição, é uma pergunta, como se fosse se acontecesse, não é isso? Observe aí que é uma dúvida, tá? Se nós gritássemos, se nós corrêssemos, se nós partíssemos, tá? O futuro, quando eu gritar, ou seja, quando tu correr, quando eu correr, quando tu partir, observe aí, quando tu gritares, quando tu correres, quando tu partires, quando nós gritarmos, quando nós corrermos, quando nós partirmos. Então, observe aí que é quando. Observe, é que eu, ou seja, tipo um desejo. Se eu, observe, uma dúvida, né? Se isso acontecesse. E quando? Quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Então, na verdade, observe aí que temos o modo subjuntivo, tem os conectivos que ajudam a vocês a conjugar.
E observe que as terminações vai servir do mesmo jeito. Para os verbos regulares, não vai mudar a terminação. Eu posso trocar, no caso, eu vou olhar a conjugação dele, se terminar em AR, eu vou usar a mesma terminação, retirando o radical, não é isso, gente? Eu espero que vocês tenham entendido, certo? Temos a aula online para tirar as dúvidas, certo? Então, até a próxima.